de hoje tem um convidado especial que vem lá do sul do país, o Ricardo Dornelles, doutor Ricardo Dornelles, que é vice-presidente da Comissão de Mediação do Conselho Federal da OAB, que é presidente da Comissão de Mediação também lá do Rio Grande do Sul, e tem aí um currículo extenso que nós vamos bater um papo e ele vai contar um pouquinho para nós. Muito obrigada por ter aceitado. Olá, obrigado, o convite, ter vindo. Uma honra estar aqui. Que bom. Eu gostaria de saber um pouquinho da sua trajetória, o que te levou para a mediação, o que te levou a seguir esse legado, mesmo sendo um advogado. Olha, é sempre um momento de conexão, né, poder falar disso, né, porque ao longo da vida a gente vem procurando algo que faça sentido, né, e a partir de várias experiências que eu tive na minha vida, como empresário, outras formações também que tive na área da computação, na área da psicologia, né? Em determinado momento me encontrei, né? E acho que foi exatamente na época do Plano Collor, né? Que foi um momento de muitas dificuldades no país, né? Onde tínhamos que aprender a lidar, negociar, né? Trabalhar com esses aspectos aí, e logo depois encontrei, né, um argentino que trabalhava com a mediação no Brasil não, na Argentina, em uma palestra no Rio Grande do Sul, em 99, 2000, identifiquei, né, achei muito interessante esse tipo de trabalho, né, que é a mediação de conflitos, e de lá para cá venho trabalhando com isso em vários projetos, né, e cursos e várias entidades que a gente vem desenvolvendo essa temática. Então, além dessa questão, ou você sempre, depois que você conheceu ele, que é o Luiz Alberto Vará, né? Eu acredito pela sua toda conexão com essa mediação que a gente pode chamar de varadiana, né? E depois que você encontrou, então, com ele, teve essa conexão, depois você nunca mais deixou de atuar com a mediação em si, ou você também atua com a advocacia? É que o Luiz Alberto Vará, que foi digamos assim, uma inspiração, né, na vida de quem era do direito, pela maneira que ele abordava, na hermenêutica, pela filosofia do direito, né, e pelas reflexões que ele trazia nos grupos onde ele ministrava cursos, né, os mestrados, doutorados e outros grupos. Né, foi um homem que nos fez parar para pensar, né, o direito. E eu, a partir, né, dele, com outros profissionais também da mediação, identifiquei, né, algumas características da minha vida pessoal, né, em trabalhar com isso, né, porque realmente o trabalho da mediação, ele é uma realização pessoal e ele é uma contribuição para a sociedade tratar os seus conflitos, né, e ao mesmo tempo poderem resolver as suas dificuldades de convivências ou a área que for, na área das empresas, na área trabalhista, na área penal, na área de família principalmente, condomínios. Então, o espectro é amplo, né, porque os conflitos estão aí presentes na vida. A partir desta experiência, continuei advogando, né, e ainda advogo. Né, ressignificou seu olhar na sua só atuação. O que mudou? Mudou algumas questões da maneira de abordar, né, junto aos clientes, junto nos processos, como advogado. Então, a formação na mediação, ela me trouxe um diferencial com algumas habilidades que nos treinamentos de mediação nos dá, que é a comunicação, para lidar com isso. Essa questão de ver o outro, de ver a si, de conseguir fazer uma conexão desse sistema, desse contexto todo, né? Que eles estão interligados e que nós estamos interligados, né? É que o Vará, né, que a gente chama o Luiz Alberto Vará, ele tinha uma abordagem toda especial, né, que é a visão da mediação mais humanista. Só que no dia a dia aplicado isso, nós temos que tomar alguns cuidados no lugar, na instituição ou espaço que nós estamos fazendo esse tipo de trabalho. Não é muito fácil para uma sociedade que nem a nossa, de muitos preconceitos, de muitos julgamentos, né, de muita intolerância, tu trabalhar com uma abordagem que faça o reconhecimento do outro, que trabalhe o aspecto do afeto, né,
e que tu trabalhe o diálogo de uma maneira aberta e que possa ser construído algo a partir desse terceiro, né, dito imparcial, que facilita a comunicação entre as pessoas, para encontrarem soluções que venham atender, né, aquilo que as pessoas querem resolver, de uma maneira voluntária, né, trabalhando com autonomia de vontade. Então, o direito, né, nas nossas formações enquanto advogados, né, nem sempre a preparação na mediação vai fazer com que as pessoas fiquem só atuando na mediação. A grande maioria não atua na mediação. A grande maioria atua na advocacia de uma maneira colaborativa, uma maneira mais negocial, mais humanizadora, né? Porque tem os advogados com uma visão mais humanista. Agora, nós não vivemos num mundo onde as pessoas têm esse olhar, né? Nós vivemos numa sociedade de muitas intransigências, intolerâncias e conflitos, né? Tanto que, desculpa interromper, que até dos nossos objetivos aqui no programa é instrumentalizar as pessoas nesse sentido, porque a gente tem essa oportunidade, né, de ter uma mediadora também junto, no momento, num contexto do país em que as pessoas não se apropriam muito desse olhar. Então, quanto mais difusão, né, dessa prática, mais oportunidades até para as pessoas escolherem esse método antes de já pensar, por exemplo, no judiciário, porque essa ideia de transformação, né, social e jurídica começa de nós, né, do nosso olhar para o outro. Eu acho que assim, a imprensa tem um papel fundamental, né? Programas que nem esse teu aqui, em todo o país, eles são vitais para se criar um pouco dessa conscientização da sociedade na utilização desses métodos, né, adequados de conflitos, né, nessa difusão, e até o esclarecimento do que é uma coisa, o que não é, o que é, né? Porque existem vários modelos de mediação. Mas a política hoje no Brasil, né, que começou com a Resolução 125 em 2010, dentro pelo CNJ, implementando dentro do Judiciário, e depois em 2015 a mediação, a própria lei de mediação e por último o Código de Processo Civil, ela trouxe para o pessoal do direito, né, um olhar diferenciado, né, e isso fez com que o próprio Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, nessa gestão atual do presidente Lamáquia, constituiu uma comissão, né, de especialistas para tratar do tema, né, em prol da sociedade e na visão também para os advogados. Então é algo novo, onde os colegas precisam, né, buscar um treinamento, se reapelharem, começarem a ter acesso a isso. As universidades estão buscando também aperfeiçoamentos, né, existem diversos cursos por todo o Brasil, diversos projetos na área pública também. Então, há todo um movimento nacional em prol da utilização desse método. Agora, como nós vamos construir e aprofundar isso, né, vai depender também das nossas capacidades, né, como técnicos, né, e da própria imprensa nos auxiliar nesse processo informativo, né, que é esse sistema. E é muito importante ter esse olhar, porque a OAB, ela trouxe essa perspectiva de uma nova mudança de cultura dentro dos advogados, com relação à cultura da mediação para a sociedade civil. E temos muito papo ainda, então fica com a gente, porque o nosso primeiro bloco já está encerrando. E no segundo bloco tem muito mais, inclusive sobre ações sociais de mediação lá no Rio Grande do Sul, que está sendo uma prática exitosa aí para todo o Brasil. Estamos de volta com o Dr. Ricardo Dornelles, que é vice-presidente da Comissão de Mediação do Conselho Federal da OAB, presidente da Comissão de Mediação do Rio Grande do Sul, e como a gente estava conhecendo aqui um pouco da trajetória dele nesses 20 anos de atuação com mediação, vamos conhecer um pouco agora de uma prática que ele é coordenador, não é? Que é a Casa de Mediação, que é uma ação social voltada para atendimento da sociedade civil através do serviço de mediação, não é isso? Conta um pouquinho pra gente. Bom, esse projeto nós lançamos a ideia em 2007, 2008, no Rio Grande do Sul, né, dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, e tivemos o apoio na época, né, de fazer um projeto em parceria com o Ministério da Justiça. E aí criamos um espaço, né, que se denominou Casa de Mediação, que se atende à sociedade, né, de Porto Alegre, da Grande Porto Alegre,
até 3 salários mínimos, né, e os mediadores estão em processo de formação, são advogados ou não advogados de outras áreas. E lá se faz, né, a partir de convênios com Delegacia do Idoso, Delegacia da Mulher, Caixa Federal, PROCON, né, prefeituras, diversas delegacias, aos encaminhamentos ou as pessoas, né, que assistem através de um programa que nem esse, procuram, né, porque gostariam de resolver a situação que eles estão passando, familiar ou condominal, ou dívida de banco, ou outra questão, possam utilizar esse serviço de uma maneira gratuita, né, não tem custo algum, por isso é o braço social do OAB, que estimula, né, a partir desse espaço o reconhecimento desse serviço e estimula, né, para os advogados do Rio Grande do Sul, né, um olhar, né, um conhecimento do que nós estamos falando. E esse acolhimento, ele tem algum pré-requisito, algum critério? Em qual sentido? No sentido, por exemplo, de limitação, para ser gratuito, tem uma limitação do público, ou limitação de território, ou limitação financeira, ou como é que funciona? Sim, ele tem a limitação de 3 salários mínimos, a renda de até 3 salários mínimos, tá? Com exceção dos advogados, quando são conflitos que envolvem advogados, tipo dissolução de sociedade de advogados, questões entre os advogados, aí é um serviço oferecido pela OAB gaúcha para os advogados. Então aí não tem limitação de renda. Advogados e clientes também, não? Advogados, né, os seus advogados, né, com os seus clientes, sim, alguma questão pontual. Agora, do ponto de vista da sociedade, né, a gente atende qualquer tipo, né, dentro desse padrão, do que é o padrão da Defensoria Pública. Tá? Então as pessoas procuram, elas chegam a partir de uma matéria ou informativo, né, e se faz uma triagem. Né? Então tem as funcionárias da casa atendem e uma colega que é advogada faz a triagem para ver se é caso de mediação ou não. Porque às vezes a pessoa vai buscar orientação jurídica, vai buscar um outro tipo de orientação, psicológica ou alguma questão pontual, né? A pessoa está desempregada, teve algum problema, né? Então se faz esse acolhimento e depois se faz o encaminhamento para um dos mediadores, que são voluntários, e que muitos são advogados, que estão lá trabalhando como mediadores, fazendo esse serviço como mediação, são profissionais, e eles, a partir de uma agenda com essas pessoas, fazem um primeiro atendimento para escutar qual é a situação, para explicar como funciona a estrutura da mediação e depois fazem um convite à outra parte, que aí é uma grande dificuldade, né? Porque às vezes a pessoa, às vezes até aceita, mas nem sempre vai, né? Então essa questão de aceitar e ir é outra coisa, assim, realmente... Este ponto, Graça, assim, eu acho que é um dos pontos mais assim, sensíveis que nós temos de como fazer a abordagem. A meu ver, as pessoas aceitam muitas vezes porque estão falando de um espaço dentro da ordem dos advogados. Se sentem mais seguras, a amparadas. A credibilidade é a OAB, né? E pelo tipo de trabalho, a seriedade daquilo que a gente faz lá dentro. Então por exemplo, existe um caráter da confidencialidade de tudo que é tratado. Né? O mediador não pode ser usado futuramente como testemunha de uma das partes. Existem regras, princípios, hoje um novo código até tem essa previsão na lei, né? Existem alguns impedimentos e existe um papel claro do mediador. Então, essa informação para a sociedade, neste momento inicial, os mediadores explicam. Porque às vezes as pessoas pensam que estão lá dentro do OAB vai ser um advogado que vai dar orientação jurídica. Não. Mesmo que ele seja formado em direito, ele está atuando como mediador. As questões que aparecerem durante a mediação, ou desde o início, que houver necessidade de um advogado, a parte vai contratar um advogado, ou vai usar a Defensoria Pública. Sim. Tá? Então, assim, existem papéis muito claros da área de atuação, né? O objetivo da mediação é atender a sociedade.
Mas os aspectos jurídicos tratados durante a mediação, entre as partes, né, junto com o mediador, serão, em determinado momento, serão abordadas por advogados que vêm acompanhar os seus clientes. Ótimo, ótimo. E é bom até a gente dizer que aqui em Minas Gerais nós temos o Núcleo de Mediação da OAB, que fica ali na Rua Ouro Fino, número 295, que também tem atendido a sociedade civil. Não tem tanto tempo, mas que a Casa de Mediação serviu muito de inspiração também para nós. E eu gostaria que você deixasse algum recado ou incentivo para as pessoas com relação à nossa conversa. Eu acho ótimo, né, a gente poder conversar um pouco sobre isso, né, e as pessoas, né, que tiverem interesse, né, aqui em BH, né, procurem esse serviço de dentro da OAB. Né, fica ali no bairro Cruzeiro. Outras câmaras que existem, outros centros vinculados à mediação, né, centros comunitários, centros dentro das universidades, dentro da fundação, privados, do próprio Ministério Público também tem um trabalho sendo feito dentro dessa área. Então existem centros privados, né, de excelência e que prestam esse serviço. Então é muito interessante. Agora também há um desprendimento, né, de sentimentos, né, de questionamentos, né, de desconfianças que nós temos para poder sentar com alguém que às vezes foi um grande amigo, né, ou às vezes é um familiar, né, que por vários fatores há uma ruptura nessa relação e às vezes ficam as mágoas, né, e as pessoas adoecem, né, por tristeza, por outros fatores. Então, se possamos, né, aprofundar e ter esse ato, né, essa atitude de grandeza até, é verdade, podemos ter um resultado. Mas também ninguém tem que fazer nada forçado, se sentir forçado a sentar com uma pessoa que a pessoa não quer conversar. O procedimento é voluntário. Aí, né, se usa outro sistema, às vezes o próprio judiciário, às vezes com toda a tua estrutura está ali para decidir, né, na vida das pessoas. Então aqui a grande vantagem é que as pessoas detêm o controle da decisão que elas querem para suas vidas. Verdade. Ricardo, Obrigado. muito obrigada mais uma vez. Inclusive, eu quero fazer um agradecimento especial à Fundação Nacional de Mediação de Conflitos, que se ele tá do Sul, aqui em Minas Gerais, é porque eles o convidaram para ministrar uma aula numa pós-graduação aqui em parceria com a Fundação Escola Superior do Ministério Público, que está tendo uma pós-graduação de gestão de conflitos e mediação de conflitos aqui, e flexibilizaram a agenda para que ele pudesse instrumentalizar vocês com tanto conhecimento, não é isso? Então, muito obrigada e um agradecimento especial à Fundação Nacional de Mediação de Conflitos. Não deixe de passar no Espaço K para cuidar dos seus cabelos e no Estilo Moda, sempre com um look lindo para o nosso programa. Até a próxima!